Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 5. Não repreendas duramente um ancião, mas exorta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às jovens como a irmãs, com toda pureza. Honra as viúvas que são realmente viúvas. Se, porém, alguma viúva tem filhos ou netos, que eles aprendam primeiro a praticar a caridade para com a própria família e a retribuir aos pais o que deles receberam. Pois isto é agradável diante de Al. Aquela que é verdadeiramente viúva desamparada põe a sua esperança em Al e persevera nas súplicas e orações, noite e dia. Mas aquela que vive nos prazeres, embora viva, está morta. Recomenda também estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos de sua própria casa, renegou a imuná e é pior que um infiel. Que seja inscrita no número das viúvas aquela que tenha pelo menos 60 anos, tenha sido esposa de um só homem e tenha bom testemunho por suas boas obras, criado filhos, exercido a hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido os aflitos, entregue a toda espécie de boa obra. Quanto às viúvas jovens, não as inscrevas, pois quando os desejos próprios da idade as afastam de Alcha, Machia, querem casar-se. E assim incorrem em condenação por terem rompido o primeiro compromisso. Além disso, aprendem a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também tagarelas e indiscretas, falando do que não convém. Quero, pois, que as viúvas jovens se casem, tenham filhos, governem a casa e não deem ao adversário nenhuma ocasião de maledicência. Pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Se alguma fiel tem viúvas em sua família, que as assista e não pese sobre a igreja, a fim de que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Os presbíteros que exercem bem a presidência são dignos de dupla honra, sobretudo os que se afadigam na palavra e no ensino. Com efeito, diz a Escritura: não amordaçarás o boi que debulha. E ainda, o operário é digno do seu salário. Não aceites acusação contra um presbítero, senão sob o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Aos que pecarem, repreende-os diante de todos, para que também os demais tenham temor. Conjuro-te diante de Alcha, Machia e dos anjos eleitos, a observar estas regras sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. Não te apresses a impor as mãos sobre ninguém, nem te tornes cúmplice dos pecados alheios, conserva-te puro. Não continues a beber somente água. Toma um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes indisposições. Os pecados de alguns homens são manifestos, antes mesmo de serem julgados. Os de outros só depois se manifestam. Do mesmo modo, as boas obras são manifestas, e as que não são não podem permanecer
ocultas.